Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Da palavra de Deus que se encontra em Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. E diz assim: estando eu, Daniel, em oração, o anjo Gabriel me instruiu e me fez entender o sentido da interpretação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a cidade de Jerusalém. Entenda que desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém até o Messias será de 69 semanas, ou seja, 483 anos para ser reedificada. Versículo 26 diz: e depois de 62 semanas será tirado o Messias, ou seja, depois de 434 anos, e a cidade, o santuário, será destruído, e até o fim haverá guerras. Então, baseado nesse versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22, que é uma das profecias bíblicas que fala a respeito do Messias, que todos deveriam conhecer, que todos deveriam buscar conhecer. Por quê? Porque fala a respeito da vinda do Messias. E, primeiro, com base no fundamento histórico de Esdras, capítulo 7, versículo 9, diz: e o rei Artaxerxes primeiro mandou restaurar Jerusalém em 457 a.C., depois de 483 anos da revelação do anjo Gabriel. Então, nós vamos ver que esse versículo fala a respeito de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da restauração de Jerusalém e da vinda do Messias e da crucificação do Messias. Segundo, a base para o cálculo de 69 semanas se encontra em Levítico, capítulo 25, versículo 8. 7 anos, que serão de 49 anos. Fazer 7 vezes 69 semanas, que dá 483 anos. Então, nós vemos que todos esses acontecimentos aconteceriam depois da restauração de Israel em 483 anos. Terceiro, Jesus começou seu ministério com 30 anos, conforme Números capítulo 4, versículo 3, 23, 30, 35, 39, 43 e 47, que dizem a mesma coisa. Os sacerdotes poderiam realizar o seu ministério com 30 anos em diante. Então, até a respeito do ministério do Messias, seria depois que ele tivesse 30 anos em diante. E, conforme nós conhecemos e sabemos a respeito da vida de Jesus, Jesus começou o seu ministério depois de 30 anos em diante. Ele falou sobre o amor de Deus, ele falou sobre a sua crucificação e falou a respeito da sua ressurreição. Então é importante entender Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. Existem aí alguns livros de forma específicas que falam somente sobre Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. Falam a respeito do Messias que haveria de vir, fala a respeito de Jerusalém que seria destruído, fala a respeito de Jerusalém que seria restaurado, fala a respeito da crucificação
do Messias que haveria de ser crucificado e fala a respeito da ressurreição do Messias, que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E é importante falar, é importante que as pessoas entendam que dentro do fundamento histórico, temos biblicamente em Esdras capítulo 7, versículo 9, que fala de forma específica sobre este dado, sobre este fundamento histórico, verídico, que aconteceu dentro da história. Não é algo conforme muitos dizem, né? Que muitas coisas na palavra de Deus foram escritas por homens sem ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, a Bíblia ensina de forma diferente. Se a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente entende que os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela não teria conformidade com os fatos históricos, conforme tem a própria. Nós estudamos teologicamente e estudamos arqueologicamente. E principalmente de forma arqueológica, nós temos dados tanto da palavra de Deus quanto fora da palavra de Deus sobre a veracidade de todos esses acontecimentos. Mas para que muitos venham entender, muitos venham compreender, é necessário ter a revelação do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida, pastora Fernanda. Olha aí, então o pastor está trazendo aí, né, dados bíblicos, presença de Deus. Eu sempre digo da seguinte forma: nos dias de hoje se levantam falsos messias, né? Se tivesse que escolher um Messias, teria que escolher no século I. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela relata em Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22, que o Messias haveria de vir nesta época. E todos os Messias que vieram e que se levantaram, se você for fazer um estudo, você vai ver que surgiram outros Messias sem ser Jesus. Mas Jesus, ele cumpriu todas as profecias bíblicas. O restante disseram que eram Messias, fizeram prodígios, fizeram até maravilhas, mas isso não deu base para que eles fossem o Messias. Jesus, ele é o Messias, porque se cumpre as profecias bíblicas em Jesus. Ele não é o Messias porque ele somente disse que seria o Messias. Ele é o Messias porque as profecias bíblicas se cumpriram em Jesus. É isso que a gente precisa entender. Então, nos dias de hoje, pode se levantar qualquer pessoa para dizer, né, que nem vai se levantar o anticristo. No final dos tempos, o anticristo vai se levantar dizendo que será o Messias. O povo de Israel vai aceitar o anticristo como Messias, e ele, de fato, não é o Messias, mas ele será o anticristo, né? Aquele que quer tomar o lugar de Deus como Messias. E Jesus vai vencer o anticristo. E quando Jesus venceu o anticristo, quando todas as nações se reunirem contra Jerusalém para destruir Jerusalém, Jesus vai colocar os seus pés com a igreja que está viva, não está morta, como alguns pensam, né? Mas está viva e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E dali vai se estabelecer o juízo final. Mas a nossa intenção aqui não é falar sobre escatologia. A nossa intenção aqui é falar por a segunda evidência, porque Jesus